Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Vamos juntos mergulhar numa história que começa muito, mas muito antes de 1500. É uma jornada por um Brasil que a maioria dos livros não conta, para a gente revelar uma riqueza que até hoje continua meio que oculta. Para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Quando a gente pensa no Brasil, a imagem que vem à mente é de uma história única, de um povo só, certo? Mas e se, na verdade, esse território todo fosse um mosaico de mundos completamente diferentes? Olha esse número, 305. E não, isso não é um número de dialetos ou variações. É um número de povos indígenas distintos, com culturas e identidades únicas reconhecidos hoje no Brasil. Dá para ter uma noção? São 305 universos diferentes. É uma diversidade humana que é simplesmente impressionante. E não para por aí, não. Soma isso, 274 línguas diferentes. Pensa no que isso significa. É uma riqueza linguística que se compara a de um continente inteiro, mas está tudo concentrado num país só. É, de verdade, uma potência cultural. Ok, agora que a gente tem essa dimensão, vamos fazer uma viagem no tempo. Porque a presença humana por aqui é muito mais antiga do que a maioria de nós aprende na escola. E as descobertas estão literalmente reescrevendo a história das Américas. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente está falando de pinturas de 25 mil anos lá na Serra da Capivara, do fóssil da Luzia, um dos mais antigos de todo o continente, da sofisticação da cerâmica marajoara, que é algo de outro mundo. E o mais incrível é que hoje a gente continua descobrindo cidades inteiras e geoglifos gigantes escondidos debaixo da floresta amazônica. Isso prova que civilizações supercomplexas viveram aqui por milênios. Com essa profundidade histórica toda em mente, vamos explorar um pouco a sofisticação dos conhecimentos desses povos. É hora de se preparar, porque a gente vai muito além dos estereótipos. E aqui eu lanço uma provocação. Isso que a gente costuma chamar de conhecimento tradicional, não seria na verdade um baita sistema de ciência e tecnologia? Um sistema que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de pura observação e experimentação? E olha só essa ciência em ação. Na medicina, são mais de 3.000 plantas catalogadas, e de onde veio, por exemplo, o princípio ativo de relaxantes musculares modernos. Na agricultura, a domesticação de alimentos que o mundo inteiro consome hoje e a criação da terra preta, um solo tão fértil, mas tão fértil que a nossa ciência moderna ainda não consegue replicar. Fora o conhecimento profundo de manejo da floresta e até de astronomia, é impressionante. Mas olha, esse conhecimento todo não era uma coisa puramente técnica, sabe? Ele estava totalmente entrelaçado com uma teia social, artística e espiritual super complexa. E para entender essa integração, a gente precisa sacar um conceito-chave, a cosmovisão. Para esses povos não existe uma caixinha para a religião, outra para a natureza e uma terceira para a sociedade. Não, tá tudo conectado. O ser humano não é o dono da natureza, ele é parte dela. É uma peça nesse tecido cósmico. E essa visão fica muito clara na forma de liderança. O cacique, que é o líder político, e o pajé, ou xamã, o líder espiritual, não são forças que se opõem. Pelo contrário, são como duas faces da mesma moeda. Enquanto um cuida da harmonia do grupo, o outro guarda a saúde do corpo, do espírito e mantém o equilíbrio com o cosmos. E essa cosmovisão toda se transforma numa arte vibrante, cheia de vida. A plumária, as pinturas no corpo, a cerâmica, nada disso é só decoração, entende? Cada traço, cada pena, cada padrão geométrico conta uma história, representa um clã, um mito. É uma linguagem visual de uma riqueza que, nossa, é de cair o queixo. Bom, mas aí a gente chega em 1500, e a chegada dos europeus representa a maior ruptura em toda essa longa história. Mas, atenção, essa não é só uma história de destruição. É também, e muito, uma história de uma resistência inacreditável. Esse número é brutal. 90%. A estimativa é que até 90% da população indígena foi simplesmente dizimada nos primeiros séculos de colonização. É um colapso populacional de proporções que a gente mal consegue imaginar. E como isso aconteceu, não foi por um motivo só. Foi uma espécie de tempestade perfeita. Epidemias contra as quais eles não tinham defesa nenhuma. A brutalidade da escravidão, guerras de conquista e a tomada sistemática das suas terras. Mas a história não acabou aí, de jeito nenhum. A resistência foi imediata e nunca parou.
desde grandes guerras, como a Confederação dos Tamoios, até a fuga para lugares remotos ou a preservação secreta de rituais e línguas. E essa luta continua até hoje, agora na arena política. Resiliência é, sem dúvida, a palavra que define essa jornada. E com isso, a gente chega aos dias de hoje. Qual é o legado de toda essa história e, principalmente, quais são os desafios que continuam existindo? Um momento fundamental, um verdadeiro marco, foi a Constituição de 1988. Pela primeira vez na história, o Estado brasileiro deixou para trás a ideia de assimilação e passou a reconhecer o direito dos povos indígenas de existirem como eles são, com suas culturas, suas línguas e suas terras. Só que apesar desse avanço gigante na lei, a realidade no dia a dia ainda é muito alarmante. O garimpo ilegal que causou a crise Yanomami, a pressão do agronegócio, a violência contra lideranças, nada disso é problema do passado. São ameaças urgentes que estão acontecendo agora. E para a gente fechar, é muito legal a gente perceber como essa herança toda está viva na nossa vida. Muitas vezes de um jeito que a gente nem nota. A gente fala palavras indígenas o tempo todo, sem se dar conta. A base da nossa comida, da mandioca ao açaí, é indígena. Até o nosso conhecimento sobre plantas medicinais e a própria ideia de identidade brasileira, tudo isso tem uma raiz indígena profunda. E a gente encerra essa análise com essa sabedoria. Uma frase que resume toda uma visão de mundo e que talvez nunca tenha sido tão necessária de ser ouvida. Ela não só sintetiza o pensamento de muitos povos originários, mas também nos deixa com uma reflexão muito profunda sobre o nosso próprio futuro, não é mesmo? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.